Ora bem, o título da, o título da meditação desta manhã pode ser Deus cuidará de ti, conforme nós vimos e cantámos neste hino, e o subtítulo Uma História de Fé, ou Histórias de Fé. Em Êxodo 3, versículos 13 a 15, Moisés fala com Deus quando Deus lhe ordena que vá falar ao povo de Israel, que estava cativo no Egito, e também ao faraó. E Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que é que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que tu dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. E diz também Deus a Moisés, diz aos israelitas, o Senhor, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Nesta conversa de Moisés com Deus, vemos um dilema que Moisés tinha, porque o povo de Israel estava há 400 anos cativo no Egito. E durante estes 400 anos, a imagem de Deus, o conceito de Deus único foi-se desvanecendo nesta sociedade israelita, do povo de Israel, porque estavam embrenhados na cultura do Egito. E a cultura do Egito não tinha um Deus, tinha vários. Tinha o Deus crocodilo, tinha o Deus falcão, tinha o Deus rã, tinha o Deus... Aliás, todas as pragas do Egito foram exatamente contra um dos deuses, ou visavam afetar uma das divindades que aquele povo tinha. Portanto, Moisés tinha um conflito tremendo, porque no fundo estava a dizer a Deus, eles já não sabem quem tu és, e tu estás-me a enviar a eles, o que é que lhes vou dizer? Que Deus é que lhes vou dizer? Porque eles olham e veem estátuas de vários deuses. E Deus diz, diz-lhe a eles que eu sou, e o eu sou me enviou a ti. E portanto nessa conversa, Moisés não queria ir para o Egito falar com o faraó e com o povo. E Deus identifica-se de uma forma interessante. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e de Isaac e de Jacó. Vejam que Deus não diz, eu sou o Deus de Noé, de Sete e de Enos, por exemplo. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A história destes três patriarcas encontra-se relatada no capítulo 12 de Gênesis até ao último capítulo deste livro de Gênesis. E na vida de cada um destes homens, houve uma época de fome. Em cada vida destas pessoas houve uma época de fome. Em Gênesis 12, houve uma fome na vida de Abraão. Em Gênesis 26, houve fome na vida de Isaac. E em Gênesis 41 e 42, houve fome na vida de Jacó. 3 épocas de fome em cada uma da vida destes 3 homens da Bíblia. A fome que ocorreu no tempo de Abraão, Deus permitiu que este fosse para o Egito e lá o sustentou. E assim aconteceu no tempo de Jacó, em que o filho José o levou para o Egito e Deus não se opôs. O Egito naquela época era o celeiro da terra. Assim como hoje já há países que são o celeiro da terra, já foi os Estados Unidos, não sei se já foi a Rússia, não sei quem é que é agora. Mas naquele tempo, o fornecedor de cereais do mundo conhecido era o Egito. E Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito para se sustentar. E Deus sustentou nesta terra. E em Jacó a mesma coisa quando teve fome. Mas no caso de Isaac, no tempo de Isaac, Deus disse-lhe, fica onde estás, que eu te sustentarei e te abençoarei. Não vás para o Egito. E é interessante que no meio de uma fome, de uma terra seca, como diz este capítulo 26, foi o que Isaac fez. E ao obedecer a Deus, Deus o abençoou miraculosamente numa terra em que a fome era tremenda. Há um versículo que diz que Deus deu 100% da colheita, ou seja, toda a colheita que era possível. Nós sabemos que uma batata pode dar 7 ou 8, mas toda a colheita
foi colhida por Isaac naquele tempo, naquela terra seca, e é interessante porque não existe quem colha tudo o que tem que colher, porque os coelhos e os ratos também têm que comer e Deus os sustenta também com aquilo que o homem planta. Ao deixar que fossem para o Egito, ou pedindo que ficassem, Deus tomou conta de Abraão, do Isaac e de Jacó nas épocas de fome que houve na terra nos seus dias, e foi uma fome tremenda. Como eu disse no sermão anterior que eu fiz na igreja, nós somos descendentes espirituais de Abraão e, por inerência, somos descendentes de Isaac e de Jacó também. E, portanto, possuímos uma herança espiritual de fé na palavra de Deus, uma confiança em Deus, mesmo debaixo de circunstâncias que parecem impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos. Vamos continuar a dar uma vista de olhos neste tema Deus cuidará de ti, uma história de fé. Nos exemplos e na história de pessoas que acreditaram em Deus quando não tinham razão para tal. Em Gênesis 11:30, é-nos dito, ou é-nos dada a informação acerca de Sarai, nesta altura ainda não era Sara, antes de ser chamada Sara. E diz-nos, ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Aqui é-nos informado que Sarai não podia ter filhos. E com esta informação, capítulo 11, e o chamado de Abraão só foi no 12, com esta informação na nossa mente, vamos saltar exatamente para o capítulo 12 de Gênesis e ler novamente, apesar de na última pregação termos lido isto, os 3 primeiros versículos, e acreditar no que estes 3 versos dizem e que levou a Abraão a acreditar neles. Em Gênesis 12, versículos 1-3, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são só algumas, são todas. Nestes 3 versos, Deus promete a Abraão uma enorme descendência. Vamos nos focar neste ponto. Na meditação passada que eu fiz na igreja, nós focámos no ponto em que Abraão e nós temos que ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Mas neste caso vamos nos focar no ponto em que Deus promete a Abraão ter uma grande descendência. Mas Abraão, quando recebe este chamado de Deus, estava casado com uma mulher estéril e, portanto, não lhe podia dar filhos. Mas Abraão foi chamado a crer na palavra de Deus, apesar da aparente impossibilidade fisiológica de gerar filhos, tanto dele, a impossibilidade, como a da própria Sara. Nós temos uma ascendência e uma ancestralidade de fé. Falando de Abraão, Paulo, na carta aos Romanos 4, no capítulo 4 e no versículo 19-21, diz o seguinte, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido ou morto, no sentido reprodutivo, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, ou da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu-se, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele estava convicto de que era poderoso ou capaz de cumprir o que tinha prometido. Agora, voltando ao versículo 19, encontramos um poderoso princípio que todo cristão precisa aplicar na sua própria vida. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Eu vou abrir aqui um parênteses. Nós estamos a passar numa fase tremenda em que a nossa mente concentra-se demasiado no problema do Covid e que não deve ser ignorado. Não estou a dizer o contrário.
Abraão tinha um outro problema, que era a sua descendência. Estes versículos dizem-nos que Abraão não se focou na sua condição física de não poder gerar filhos. E mesmo antes disso lhe acontecer, já Sarai, ou Sara, tinha passado o seu tempo de engravidar. Abraão finalmente tinha em mente que jamais viria a gerar filhos. E nós sabemos que os próprios homens, ao contrário das mulheres, ainda podem gerar filhos em idades mais avançadas do que as mulheres. Mas Abraão tinha a noção de que nem ele, nem a mulher podiam gerar filhos. Portanto, apesar do corpo reprodutivo de Abraão estar morto, ele não se focou, segundo Paulo, nessa inabilidade, porque apesar de estar morto fisicamente para gerar filhos, a palavra de Deus é vida e ele acreditava nisso. O nosso foco não deverá ser no desespero da nossa situação, mas no que a palavra de Deus e a sua promessa diz. E esta é uma aprendizagem que eu não estou a ensinar nada, eu estou a aprender com isto. O nosso foco, volto a repetir, não deverá ser no desespero da nossa situação, mas no que a palavra de Deus e na sua promessa diz. E por isso, Deus, ao prometer a Abraão que seria o pai de uma grande nação, Abraão aceitou essa promessa, mesmo perante o facto de ele estar velho, na idade de 100 anos, e Sara padecer de dois problemas: estar velha para ser reprodutiva e ser estéril. Sarai, nesta altura, tinha dois problemas. Era estéril e estava com a idade para lá da idade de poder gerar filhos. E Abraão, mesmo assim, orou 25 anos por um filho. A sua fé teve altos e baixos, como todos nós temos. Mas ele chegou finalmente ao ponto de acreditar plena e absolutamente na palavra de Deus. Este é o nosso Pai espiritual. Se sois de Cristo, então sois sementes de Abraão. Tal pai, tal filho. Se nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão. Tal pai, tal filho. Nós devemos chegar ao ponto de tirarmos os nossos olhos nas situações que nos rodeiam e nos focar na própria palavra de Deus. Quando eu digo que devemos desviar os nossos olhos das situações que nos rodeiam, eu não quero dizer com isto que nós devemos ser alheios ao que nos rodeia. Quero dizer apenas que o foco da nossa atenção deverá ser na palavra de Deus e nas suas promessas. E a tendência que nós temos é ao contrário, é fugir. O nosso foco tem sido, provavelmente, em muitas coisas que nos assolam nessa altura. E eu falo por experiência própria neste facto. Assim, Abraão, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, diz Romanos 4, verso 21. Este texto diz-nos que Abraão confiou que Deus era capaz de fazer o que prometeu. Deixem-me dizer-vos uma coisa antes de avançar. O facto de Deus ser capaz de fazer algo não quer dizer, por isso, que Deus o vai fazer. Eu volto a repetir. O facto de Deus ser capaz de fazer algo não quer dizer que Deus pode fazer ou vai fazer. Em Mateus 9, 28 e 29, na conversa de Cristo com os dois cegos que vieram ter com ele, Jesus diz-lhes uma coisa interessante. Faz-lhes esta pergunta: credes vós que eu posso fazer isto? Reparem que Jesus não disse: credes que eu farei ou que eu vou fazer, mas sim que eu sou capaz de o fazer. A nossa confiança em Deus, e como vimos também já na lição que estudamos, ou que revemos esta manhã, a nossa confiança em Deus deve começar com o facto de que Ele é capaz de fazer algo.
independentemente de o vir a fazer ou não. No entanto, se a palavra de Deus promete que ele atuará, então o nosso foco não se deve centrar apenas na sua capacidade de fazer, mas também que ele cumprirá aquilo que promete fazer. E Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho, apesar das suas incapacidades reprodutivas estarem mortas, bem como as de Sara. Esta é uma história de fé e do cuidado de Deus. Vamos dar uma vista de olhos, já vimos a questão de Abraão, voltaremos um bocadinho mais à frente e não vou alongar muito mais, mas vamos dar uma vista de olhos agora a Isaac. Em Gênesis 25, versículos 20 e 21, diz-nos assim: Isaac tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Este último versículo parece dizer, ou indicia-nos, parece dizer que Isaac orou e Deus imediatamente atendeu. Mas não é o caso, porque no versículo 26 diz-nos que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz, o que quer dizer que Isaac orou por 20 anos para ser pai. Isaac foi testado por 20 anos, pois a promessa dada a Abraão também foi dada a Isaac. E Isaac casou com uma mulher estéril. E foi Deus que escolheu essa mulher para Isaac. Interessante. Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Prometeu a Abraão, que por sua vez contou a Isaac, que por sua vez contou a Jacó, que eles iriam ser pais de uma grande nação. No entanto, Isaac e nós, se virem a história em que Abraão manda o seu servo escolher uma mulher, e o servo ora ao Senhor, e Deus escolhe aquela mulher estéril para Isaac. Deus testa e desenvolve a nossa fé por vezes desta maneira. Deus é chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus deu a Abraão uma mulher estéril, a Isaac exatamente a mesma coisa. E eles tiveram de acreditar que não só Deus era capaz, como Deus iria cumprir as suas promessas. Vamos dar uma vista de olhos a Jacó. Jacó era um enganador. Jacó enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e depois foi enganado 20 anos pelo seu tio e posteriormente sogro, Labão. Ele queria casar com Raquel, mas Labão deu-lhe primeiro a Lia, a filha mais velha, aquela história do véu. Pois era costume naqueles tempos que a filha mais velha casasse primeiro. Mas o amor de Jacó era por Raquel. E acreditamos, pela genealogia que deu origem depois a Cristo, que a Raquel era a escolhida de Deus para Jacó. Em Gênesis 29, 30 e 31 diz-nos o seguinte: E Jacó teve relações também com Raquel, e ele amava mais do que amava a Raquel, mais do que a Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Mais uma vez, vemos que Deus dá a um destes patriarcas uma mulher estéril. Nós temos Abraão, Isaac e Jacó, patriarcas, homens de fé, da linhagem pela qual Jesus veio a esta terra. Vemos Deus permitir a estes homens casarem com mulheres incapazes de gerar filhos, as mulheres escolhidas. O que quer dizer que estes homens, firmados na promessa de Deus, de serem pais de uma grande nação, tiveram de viver pela fé anos a fio de que Deus não só era capaz, mas que cumpriria a sua promessa
apesar de estarem casados com mulheres estéreis, incapazes de gerar filhos. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o sucesso da nossa vida deverá ser firmado naquilo que Deus nos diz e não daquilo que os nossos olhos veem ou acham que veem, como nós vimos há bocadinho com este rei Acaz. Como vimos, Abraão não se focou no facto da sua incapacidade reprodutiva estar morta, não se focou no corpo da sua mulher, que duplamente não podia ter filhos, pois era estéril e idosa. A sua maturidade espiritual levou-o a focar-se no assim diz o Senhor. Ele contemplava a palavra de Deus e não as circunstâncias. Eu volto a repetir, ele contemplava a palavra de Deus e não as circunstâncias da sua vida. Em 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvelado, contemplando, como por espelho, a glória de Deus, do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados pela contemplação. Eu não tenho isto aqui, mas estou-me a lembrar agora naquelas palavras de Cristo: olhai os lírios do campo. Este olhar é contemplai os lírios do campo. Meditai-vos tempo a ver naquilo e a ver a glória de Deus no lírio do campo, numa flor. Abraão não se limitou. Ainda voltando atrás, Cristo começa: olhai as aves do céu, ou contemplai as aves do céu. Contemplai os lírios, contemplai a erva. Vai descendo no degrau da existência. Uma ave será mais importante que uma flor, que será mais importante se calhar que a erva que é pisada. Mas é na contemplação dessas pequenas coisas que vemos a glória de Deus. Abraão não se limitou às suas incapacidades. Ele contemplou a palavra de Deus, a promessa, e contemplando a promessa e a palavra de Deus, modificou e intensificou a sua fé. Se ele se tivesse limitado a contemplar a sua incapacidade das suas incapacidades e nas de Sara, a palavra de Deus não se cumpriria na sua plenitude, muito menos na vida dele. Aquilo em que nos focamos tem uma influência brutal sobre nós. Brutal para bem ou brutal para mal. Contemplando, nós somos transformados por aquilo que estamos a contemplar. Se aquilo em que nos focamos é só o nosso problema, aquilo que nos rodeia, então aos nossos olhos este problema cresce. Mas, se nos focarmos na solução, então o problema tenderá a diminuir. E esta foi uma lição tremenda para mim esta semana. Finalmente, Abraão focou-se na palavra de Deus. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por problemas e causamos problemas aos outros. Mas há pessoas que se focam demasiado nos seus problemas e nos problemas que nos rodeiam. E facilmente entram numa espiral de desânimo, de depressão, de irritabilidade. Porque os problemas que nos rodeiam não nos trazem felicidade, nem a mim, nem a vocês. Os problemas deprimem-nos. E nós somos chamados a encontrar soluções. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos a viver em circunstâncias tremendamente difíceis. Eu acredito plenamente que esta pandemia começou a peneirar a Igreja do Senhor. Esta pandemia tem trazido sobre nós momentos atribulados. As notícias diárias não nos dão tréguas à mente, levando-nos a focar demasiado no problema. E obviamente que nós não podemos fugir disso. Esta pandemia tem posto à prova a nossa fé. E o resultado disso é provavelmente o medo
e a angústia que isto nos tem trazido tem causado desânimo e medo de irmos à igreja. E reparem que eu meti mais o desânimo que o medo. Primeiro o desânimo, depois o medo. Desânimo de congregar. Medo de estarmos ao pé dos nossos irmãos. É mais fácil ficarmos sentados na nossa salinha, ligar a televisão, em vez de vermos a novela, ou ao sábado vemos a Novo Tempo. Eu não estou a fazer comparações sobre estas duas coisas. Mas acabamos por transformar a nossa sala de estar numa sala de culto individual, sozinhos para nós. Temos tido medo de ir à igreja ou temos usado o medo como desculpa para não ir, eu não sei. O que é certo é que esta pandemia tem posto à prova a resiliência e a capacidade dos nossos irmãos e a minha de congregarem, de se juntarem, de estarem uns com os outros. Temos limitações. Eu não estou a dizer que para a semana temos que ir todos para a igreja. Mas o que eu estou a falar é no nosso coração. O que é que passa? O que é que vai no meu coração? Realmente, no fundo, para não querer congregar ou para não poder ir. Onde é que tem sido colocado o nosso foco nos últimos tempos? Na perda de emprego? Na dificuldade de acabar o meu curso? Na fatiga que é a nossa vida? No Covid? No medo de ser contaminado? Onde é que tem sido colocado o meu foco, a minha atenção? Nós temos que nos concentrar e focar na palavra que Deus nos deixou. No assim diz o Senhor. Temos que nos focar no facto de que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É a vossa situação hoje, é a minha situação hoje mais difícil que a de Abraão? Mesmo assim, Abraão não se concentrou na sua inabilidade, mas contemplou a palavra e na promessa de que Deus lhe daria um filho. E isso aconteceu. Eu não vou alongar muito mais. O rei Josafá, em Crônicas 20, rodeado de um exército de inimigos poderoso, e perante uma derrota iminente e inevitável e certa, orou em 2 de Crônicas 20:12, orou a Deus naquele momento e disse: ó nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eles têm armas, Senhor, eles têm submarinos, eles têm mísseis, eles têm aviões, têm bombas nucleares, nós não temos absolutamente nada. Mas mesmo assim, o versículo termina desta maneira: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Por outras palavras, os nossos olhos contemplam a tua promessa. E aqui vemos que o foco de Josafá, ou Jeosafá, não foi no problema em si, mas na solução. Deus, nós não estamos focados no facto de que eles terem armas sofisticadíssimas e nós não. Nós estamos focados em ti e no que tu podes fazer por nós, porque tu tens tudo em tuas mãos. Por isso Josafá orou e disse: os nossos olhos estão em ti e naquilo que tu podes fazer. Os nossos olhos estão postos em Deus e não na Covid-19. O facto dos olhos estarem sobre Deus não fez com que os exércitos fossem derrotados. O facto dos olhos desta gente, deste povo, não estarem em Deus, não fez com que isso derrotasse os exércitos, mas levou a Deus a atuar. E esta é a diferença da fé.
Aquele homem, aquele líder daquela nação, levou aquela nação a olhar para o facto de que Deus podia atuar, e por esse facto Deus atuou. E Deus atuou miraculosamente, levando à libertação de Josafá e de toda a nação. E a nação ganhou uma guerra sem levantar uma única espada. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, estamos a viver tempos muito difíceis, nos quais a nossa mente é quase que forçada a se focar na pandemia, no desemprego, nas vacinas, nas mortes, nos infectados, nas estatísticas, e segue-se para aqui, e 100% para além, e o IRR, e eu não sei o quê, e em Lisboa, e no Porto. Nós somos forçados diariamente a nos concentrar no problema e não na solução. Nós vemos por essas redes sociais irmãos nossos concentrados numa hipotética conspiração cósmica das vacinas. Pastores, penso que serão pastores de renome, muitos deles que já estiveram ligados à Conferência Geral, a dizer coisas completamente, quase que absurdas, porem medo no povo. Em vez de nos focarmos na promessa de Deus, estamos cada vez mais a concentrar nas fake news, nas notícias falsas, naquilo que vem para a nossa porta e que nos amolece o coração, porque gostamos daquele tipo de notícias, em vez de nos focarmos na solução que é Deus. É a altura de colocarmos o nosso foco e a nossa confiança em Deus e não no tamanho que o problema nos atinge e que atinge toda a sociedade. Eu não estou, mais uma vez, a dizer que ignoremos o que se passa, mas que coloquemos o nosso foco em Deus e nas suas promessas, porque focarmos-nos nos problemas não traz qualquer benefício, nem físico, nem mental e muito menos espiritual a ninguém. Ninguém poderá acreditar ou confiar em Deus sem que confie primeiro na sua palavra. Assim Deus está esta manhã em busca do nosso foco, em busca da nossa paz, pedindo que confiemos nele e na sua palavra, conforme estes antigos pais fizeram. No meio desta pandemia, procurando soluções para a Igreja, vamos tomar decisões erradas? Certamente, provavelmente sim. Mas nós confiamos que, mesmo erradas, confiando no Senhor, Deus poderá e é capaz de reparar algum erro que nós tenhamos, possamos fazer decisões internas da Igreja. Seja nós, seja a liderança nacional, seja a mundial. Mas, acima de tudo, que nós confiemos nos líderes. Confiemos, e acima de tudo, que estes líderes que tomam decisões também na Igreja têm que confiar nas mãos do Senhor, primariamente. Globalmente, sejam líderes, seja a Igreja no geral, a Igreja invisível, que não está aqui neste momento. Temos todos que nos focar na capacidade e na possibilidade certa de que Deus agirá e poderá agir. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, confiemos em Deus e confiemos e tenhamos plena confiança que em breve poderemos estar reunidos todos na casa do Senhor. Outros problemas virão, certamente que sim, mas nós confiamos não só na capacidade que Deus pode fazer, na capacidade de Deus de fazer, mas na possibilidade certa de que Deus agirá. Assim, oro ao Senhor por todos vós e por mim também. Vamos terminar, antes da última oração, com o hino 471, Confiei no meu Senhor. Confiei no meu Senhor.
Teus pés guiou no pé, sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus, muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Vamos então orar. Querido Senhor, pedimos pedir ao Pai que nos ajudes a confiar, que nos ensines a confiar nas Tuas mãos, mais do que na capacidade de Tu fazeres, porque nós sabemos que Tu és capaz de o fazer. Ajuda-nos, ó Pai, amolece o nosso coração, que Tu nos ajudes a confiar em Ti, de maneira a que possamos nos sentir confortáveis, em paz, no meio desta turbulência que esta sociedade está a passar. Nós acreditamos, Senhor, que as coisas não vão melhorar, infelizmente, mas temos a promessa, Senhor, de que as Tuas mãos estarão sobre nós, desde que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Senhor, ajuda-nos a obedecer-te. Ó Pai, ajuda-nos a sentir diariamente a transformação do nosso coração pela contemplação da Tua palavra. Abençoa toda a Tua igreja. Aqueles, Senhor, que estão doentes, a atravessar momentos difíceis, aqueles que estão infectados, aqueles, Senhor, que estão em tratamento, aqueles que estão desanimados na fé, aqueles, Senhor, que neste momento se sentem desanimados pelas circunstâncias da vida. Que Tu, Senhor, possas confortar a Tua igreja, possas fortalecer aqueles, Senhor, também que estão a lutar para que as coisas funcionem, para que as coisas avancem. Que Tu, Senhor, possas abençoar todos estes Teus filhos que assistiram a esta manhã através do Zoom, aqui na Igreja de Viseu, e aqueles que nos aqui faltam também. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos um bom sábado. Todas as tarefas, Senhor, tudo que fizermos, todos os nossos pensamentos sejam ligados a Ti. Que Tu sejas no nosso soberano, no nosso Rei, e que nós possamos sentir a transformação do nosso coração, mediante contemplando aquilo que Tu fizeste por tantos no passado, e que, como não mudas, como Tu dizes, eu, Senhor, não mudo, aquilo que farás por nós e por todos aqueles, neste presente e no futuro. Até agora Tu nos tens ajudado, Senhor. Continuamos a pedir que Tu nos continues a ajudar, a sustentar e a proteger, em nome do nosso amado Jesus. Amém.